Então, pessoal, esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês mais ou menos os conceitos que a gente tem de Flash sobre a interface gráfica. Ou seja, como que eu posso passar para vocês a estrutura que deve ser, como você deve criar, né, uma interface gráfica para que você combine ela, faça algo, um UX design bem mais limpo, bem mais clean do que você costuma fazer, né? Então, como a gente pode, né, entender os conceitos de Flash, os conceitos de interface gráfica, não só de Flash, como Flutter, React Native ou qualquer outro, Kotlin, não sei, qualquer outro tipo, até HTML e CSS, você precisa entender, passar por um processo que existe, né? Porque esse estudo que eu falei, tudo isso que eu citei como Flutter, React Native, entre outros, eles têm algo em comum que é o encaixamento das caixas. Parece meio confuso, né? Mas se tu pegar, né, o encaixamento das caixas seria você combinar um layout com o outro, você combinar um viewer com o outro. Ou seja, você pega um parâmetro do Python, que é um parâmetro pai, e você começa a implementar os filhos nele. Você começa a criar filhos dentro desse pai que vão servir de camadas para você criar a sua interface gráfica, tá? Então, assim, como que a gente pode fazer isso de uma forma que a gente consiga entender e compreender como funciona a lógica da interface gráfica em qualquer tipo de programação, tá? Então, aqui em Flash, por exemplo, vindo no código, a gente tem o seguinte: temos o nosso container. Vamos como categorizar, né? é, os principais, né? Os pais. Vamos categorizar os pais. Bom, eu vou chamar aqui o container, né? Vou dar um pass aqui. Eu vou chamar, vou falar aqui o container, os containers pai, ó, os containers pai vão ser quais? Vão ser, opa, eu fiz besteira, não tem problema. Vão ser primeiro container. Pois é, que ironia, né? Container, escrevi errado ainda. Ou seja, o primeiro container pai é o container, ou seja, a gente pode entender que o container ele serve para poder separar e organizar melhor o seu código. Por exemplo, aqui eu posso dar um page add e novamente apertei Shift Enter, mas não tem importância. E aqui dentro do page add eu passar o seguinte: eu quero que um container ele tome conta da minha interface gráfica. Eu quero que ele seja minha interface gráfica. E a partir desse container eu vou adicionando elementos que são os elementos. Vamos botar então que o container, já que chegou nessa conclusão, vamos botar que o container ele não é um container, ele não é um pai, ele é um avô. Ou seja, o container é o avô, e aí dentro do container aqui, dentro do container, a gente vai passar aqui que vai ser os pais, os pais dos containers, que seria quais eles? Seria a coluna, seria a linha, seria o stack. Então a gente passa dentro do container algo ali para a gente poder organizar melhor. Então, eu tenho um container, eu posso configurar ele da maneira que eu quiser. Eu posso passar uma largura, eu posso passar uma cor do background dele, eu posso passar uma imagem também. Mas o que mais importa é que o conteúdo, o content desse container, ele tem que ter um avô. Ou seja, você pode botar um outro container aqui dentro? Pode, mas fica meio inútil. Então o que, que você faz? Você bota um ft.column, por exemplo, que é uma coluna. Você passa um ft.row, que é uma linha. Você passa um ft.stack. Você passa o ft. Isso, esses três. Então a gente pode configurar, a gente pode entender que os pais, né, com, os avós, ó, os avós, o avô, no caso, então sobressai sobre todos o container. O avô é o container. Os pais são quais? Os pais, os pais são, os pais são e os pais são. A gente vai botar aqui primeiro o pai vai ser o column, né? Vai ser a coluna, coluna. O segundo pai vai ser a linha e o terceiro pai vai ser o stack, tá?
Então, assim, dentro de um container, a gente tem que colocar dentro deles ou uma coluna, ou uma linha, ou um stack. E a gente vai organizando isso conforme a gente quer. O container, por que que ele serve? Por que que eu não poderia passar simplesmente aqui uma coluna direto e não passar uma coluna direto em vez desse container que está aqui? Porque se eu organizar dessa forma assim como um container, eu posso mudar, né, como que vai as coisas vão funcionar dentro desse container. Eu posso passar um padding dele do topo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou passar aqui um ft.column, né, onde o controls ele vai ter um controls aqui, a gente vai ter, dentro desse controls ele vai ter um ft.text, tá? Aí eu vou passar o teste testando teorias. A gente tem isso daqui, né? Então se eu executar aqui agora o meu código, né? Eu vou até executar ele como, opa, vou até executar ele aqui como um flat run main.py, para a gente poder modificando ele ao longo do tempo. Bom, a gente tem aqui, ó, teste teorias, correto? Ele está no canto esquerdo superior. Por quê? Porque aqui no meu container eu posso passar todas as especificações. Eu posso passar dando uma coluna também para ele ir pro meio aqui com horizontal alignment? Posso. Olha lá, ó. Mas ele não vai acontecer nada. Por quê? Porque o meu container ele é esse pedacinho aqui. Se eu passar aqui agora, por exemplo, um background, né? Eu passar aqui uma cor de blue, que é uma cor azul, a gente vai ver que o nosso container, ele é exatamente isso daqui. Então, agora o que que a gente faz? A gente pega esse container aqui, porque o container, ele era o único que contém o parâmetro padding desses containers pais e avós aqui, entendeu? Então, o container column, por exemplo, ele não tem o padding. Então você não consegue tirar ele de algum lugar, não consegue tirar ele do topo, desgrudar do topo. Agora aqui eu posso chegar aqui e falar que o meu padding, ft.padding.only do top, ele vai ser 50. Quando eu atualizar a minha tela, olha só o que acontece, eu consigo separar ele do topo. E isso é muito interessante, porque agora eu posso chegar aqui e dar um expand nele também. Expand e ele vai estar agora aqui, ó, dessa forma aqui. Eu posso expandir, né, esse container aqui durante a minha tela, mas Miguel, né, ou Jimmy, ele não está expandido, ele não está totalmente expandido. Dá pra ver que ele está só um pouquinho da tela, um terço da tela. Então, como que a gente faz para expandir? Isso aqui que está acontecendo porque o alinhamento, né, do meu container, ele começa já no superior esquerdo. Eu passei um padding aqui de 50 da tela, ou seja, tinha que estar aqui. Mas eu passei um padding de 50 do topo, e ele vai começar aqui. Então, o que que eu posso fazer para que ele se expanda realmente? Então, eu passo aqui agora um alignment, que é o ft.alignment.center, que agora, a partir disso, ele vai estar bem no centro da tela. Independente de aumentar ou diminuir, ele vai estar sempre no meio da tela. Aí a gente consegue também entender, né, algumas coisas, algumas teorias aqui. Lembrando que todo o conceito de flat, por exemplo, ou qualquer estrutura, ele já vem com um padding definido, que chamamos de área safe, né? Que são essas áreas aqui, ó, em volta, que são as áreas safes. Então, para isso, a gente tem que tirar esse padding aqui da página. E agora sim, ele está ocupando 100% da minha tela, tá? Então, voltando aqui ao conceito, né, de container ser um container avô e todo o resto ser um container pai, a gente consegue entender as teorias, né, da interface gráfica. Agora que a gente tem esse aqui em mente, a gente consegue, por exemplo, personalizar algo. Então, em vez aqui eu ter uma coluna, aí cada vez que eu quiser passar algo dentro da coluna, eu passo dentro de um container, porque aí eu consigo separar isso de cima, de baixo. Eu posso passar isso de uma forma bem mais tranquila. Eu posso personalizar melhor o que eu quero fazer através do container e através é, das colunas, tá? Se eu passar aqui, por exemplo, outro texto aqui, ó, outro texto, ele vai passar o texto para mim. Mas pode ver que ele tem um espaçamento aqui legal. Ah, Miguel, beleza. Eu posso fazer isso aqui através do quê? Do spacing do column. Eu posso chegar aqui no spacing do column, spacing e falar que ele é 50. Aí ele vai. Deixa eu salvar aqui. Aí ele vai se expandir muito mais. Beleza, mas e aí, como que eu vou fazer, por exemplo, já que eu tenho um outro.
Outra coisa que eu quero, eu tenho dois aqui, ó. Um texto testando teorias, aí tem um espaço, texto testando teorias, e eu quero que aqui embaixo, no último lugar possível, eu tenha o container, e eu tenha um container, não, eu tenha um botão de clicar aqui, é pra gente fazer isso, como a gente poderia fazer dessa forma. Já que se eu passar aqui um botão, né, ft.11 de button, e eu passar aqui um texto, tipo texto, sei lá, qualquer coisa, olha lá. Tem aqui um botão, mas ele não tá lá embaixo. E eu não tenho nada que eu possa fazer por ele para ele estar lá embaixo. Se eu passar um spacer between aqui no column, ele vai separar cada coisa um no meio do outro. Mas eu quero que esses dois aqui estejam juntos e esse aqui separado. Então, em vez de a gente passar de novo aqui um container filho direto, a gente volta para um container avô, ou seja, ft.container, né? A gente, eu quando falo container assim direto, eu tô falando do elemento, tá? Então a gente passa um elemento avô, que é o container, e aqui dentro do container a gente passa um content, que vai ser o ft.eleve de button, e aí sim, ele vai ter um texto, tá? Aí você vai falar, Miguel, tá junto ainda, como que eu posso fazer para separar isso? Já que se eu mexer aqui na configuração do elemento da coluna, você vai perder todo esse espaçamento aqui entre todos. Então, você só quer mudar isso aqui? Então, você cria esse elemento de container, que é o container avô, e aí você cria um filho para ele, que seria o eleved button. Aí, agora, através disso, eu posso chegar aqui e passar que o padding dele é igual a, tipo, ft.padding.only. Eu quero que do topo ele se distancie 300. E agora aqui, ó, eu tenho um texto aqui embaixo, tá? E a gente pode fazer isso de outras formas também, né? Mesmo que a gente não queira usar, né? Criar um container, colocar algo dentro do container. Isso aí pode também ser uma coisa muito chata de fazer. Então, o que a gente pode reverter a situação da seguinte forma. Vamos passar aqui o eleve de button novamente, onde vai ter um texto, tá? Agora eu vou salvar aqui e eu vou entrar aqui e pode ver que ele voltou aqui pra cima, mas eu quero afastar ele daqui, mas eu quero que ele seja o último. Isso aqui é só em caso dele for o último, a não ser que você configure, né, de uma forma melhor, mas eu recomendo apenas, quero que isso aqui seja o último elemento da minha tela. Então eu chego aqui e eu passo um elemento ft.container e expand igual a true. Quando eu faço isso, ele vai automaticamente separar e transformar ele num container menor aqui, ou seja, ele é o último container, o último parâmetro da minha coluna, tá? Então, isso aqui é muito interessante de fazer, que é criar um espaçamento, de criar isso aqui um espaçamento. Eu acho muito interessante a gente usar isso aqui dessa forma, tá? Mas aí se eu quiser, amiga, eu não quero que espace tudo isso aqui, eu quero que espace apenas, por exemplo, um height de 300. E aí pronto, você cria esse espaçamento aqui dessa forma aqui, tá? Então é isso que a gente entende como a estrutura da interface gráfica. A gente cria, né, um elemento avô, dentro desse elemento avô ele recebe um elemento pai, e dentro do elemento pai a gente passa um elemento filho, que seria um texto, um botão, por exemplo, tá? Mas não necessariamente um elemento avô ele vai ter que receber um pai. Ele pode receber um elemento avô, ele pode receber um elemento filho já para você personalizar aonde você quer que esse elemento filho esteja. Vamos entender que o avô ele manda no pai e o avô ele também manda no filho. Então, se teu avô, por exemplo, teu avô ele manda no teu pai porque ele é pai do teu pai, e ele manda em você porque ele é teu avô. Simplesmente, ele tem uma ordem, né? Ele tem uma soberania maior. Então a gente sabe que o container ele é o mais soberano de todos os parâmetros que a gente tem de uma interface gráfica. Pode ser, por exemplo, aqui, né, em Flat seria o container. Lá no HTML seria a div, uma div que você transforma numa classe container, por exemplo. E no Flutter também é o container. No Kotlin deve ser outra coisa, não sei. Mas você tem que identificar qual que é isso aí para a gente entender a teoria da interface gráfica, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. Ele tem ficado bem interessante. Espero que você tenha gostado, curtido. E é isso. Valeu.